1 de João 2, 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Oremos. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por esse privilégio de estarmos prestando culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Clamamos, ó Deus, que Tu continues falando e ministrando aos nossos corações agora, que ouvimos e vamos meditar na Tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um amor que Deus odeia. Amar o mundo é o amor que Deus odeia. E para que isso fique bem claro para nós, essa ideia, podemos ilustrar com a seguinte história. Conta-se que um grupo de crianças foi levada para visitar um hospital. E após o seu tour por todo aquele local, por todo aquele hospital, a enfermeira que conduziu aquele grupo de crianças perguntou se alguém tinha alguma pergunta. E uma menininha levantou a mão e disse: eu tenho uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que é que as pessoas que trabalham aqui no hospital lavam as suas mãos constantemente? Está toda hora lavando a mão. Por quê? A enfermeira sorriu, se voltou para aquela menininha, para aquelas crianças e disse: olha, as pessoas que trabalham aqui no hospital lavam as mãos todo o tempo por 2 motivos. O primeiro motivo é porque elas amam a saúde. O segundo motivo é porque elas odeiam os micróbios. E quando a gente pensa nisso, pensamos que assim como os micro-organismos, a maioria deles, quem sabe todos, assim como esses micro-organismos são inimigos da saúde, o apego ao mundo é incompatível com o amor a Deus. O apego ao mundo não é uma coisa nada saudável para o nosso relacionamento com Deus. O coração que de fato ama a Deus não pode amar também o mundo. Se eu e você, se nós amamos a Deus, nós não podemos amar também o mundo. Nós vamos detestar aquilo que Deus também odeia. Em outras palavras, nós vamos detestar o pecado. E quando nós olhamos para esses 3 versículos que acabamos de ler da palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui o apóstolo João trazendo uma séria advertência aos cristãos do primeiro século, e uma advertência que deve falar ao meu e ao seu coração também. João ele acabou de fazer aqui uma descrição acerca do nosso relacionamento com Deus. Ele acabou de falar aqui acerca dos pais, dos jovens e dos filhinhos, aqueles que têm os pecados perdoados, a vitória sobre o maligno, aqueles que conhecem o Pai. Agora, ele passa a fazer uma descrição do mundo, e ele traz uma instrução quanto à atitude da igreja para com o mundo. Jesus, no nosso relacionamento com Ele, como seus discípulos, Jesus ele exige de nós um rompimento decisivo com os valores pecaminosos do nosso tempo. E quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nós encontramos a palavra nos apontando um mandamento e 2 razões para esse mandamento. Em primeiro lugar, qual é o mandamento que a palavra de Deus traz para nós? No versículo 15, na parte A palavra de Deus está nos ordenando e dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Para que a gente possa caminhar e entender o que é que a palavra de Deus está nos dizendo, é preciso que nós esclareçamos qual é o significado que esse texto está nos dando, está nos trazendo da palavra mundo. A Escritura, a palavra de Deus, às vezes se refere a mundo enquanto as coisas criadas por Deus, a criação de Deus. Em alguns momentos você vai se encontrar a Escritura referindo-se a mundo e dirigindo-se a toda a humanidade, aos seres humanos criados.
Mas há momentos em que a Escritura vai se referir a mundo como o sistema pecaminoso e contrário a Deus. E esse é o sentido que nós estamos adotando aqui nesse texto, é o sentido que a palavra de Deus traz para mim e para você. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo mundo, ela está dizendo, ou está referindo-se a uma vida completamente à parte da vida de Deus. E pensando nisso, pensando nesta verdade para as nossas vidas, nós precisamos considerar que nós estamos no mundo. Em outras palavras, nós estamos em contato com este sistema pecaminoso, mas nós não somos desse mundo. Sempre que eu me refiro a essa verdade, eu me lembro aqui da história daquele jovem que no Rio de Janeiro era alta madrugada, 3, 4 horas da manhã, ele acabara de sair de uma vigília da sua igreja, e ele estava indo embora para casa, uma noite chuvosa, ele estava com a capa preta, e ele indo embora, e de repente o assaltante se achega e coloca uma arma nas suas costas e fala assim, olha, passa tudo que você tem, porque senão você morre. E aquele jovem tranquilamente levantou as suas mãos e disse, olha, você disse que vai me matar? Se eu fosse desse mundo, você talvez poderia me matar, mas eu não sou desse mundo. E o ladrão começou a achar curioso aquela declaração, falou, 3, 4 horas da manhã, um jovem com uma capa preta, que ele nem viu se era de fato um jovem, e o sujeito com uns papos estranhos, não sou desse mundo, como assim você não é desse mundo? Falou, eu não sou desse mundo, porque se eu fosse desse mundo, você poderia fazer alguma coisa comigo, mas eu não sou desse mundo. E o ladrão deu no pé, saiu correndo, porque ficou com medo, pensando que era uma assombração. De fato, meus irmãos, eu e você, se nós estamos em Cristo, nós não somos desse mundo, mas não porque nós somos uma assombração, nós não somos desse mundo, porque nós não estamos escravizados e mergulhados nesse sistema pecaminoso chamado mundo, avesso ao padrão de Deus, alheio à vida de Deus, e que não tem nada a ver com Deus. O verdadeiro cristão, por amar a Deus, ele não amará esse sistema pecaminoso com seus desejos, vaidades e pecados. E é interessante nós observarmos que o descumprimento desse mandamento vai apontar para uma realidade terrível. Porque veja que no versículo 15, a parte A nos traz o mandamento, mas a parte B vai nos falar acerca da realidade terrível de quem descumpre esse mandamento. Porque ele vai dizer, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, a sua vida, ou na sua vida, está ausente o amor do Pai. O amor do Pai não está presente. Se o nosso coração tem se inclinado e nós temos amado o mundo, se nós temos nos apegado a esse sistema pecaminoso, esse pode ser um forte indício de que o amor do Pai talvez não esteja presente nos nossos corações. A palavra de Deus vai nos trazer esse mandamento e vai nos trazer essa evidência para apontar, para enfatizar, para destacar a incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Se porventura alguém ama o mundo, constantemente o seu coração se inclina e tem sido seduzido pelas coisas que há nesse sistema pecaminoso, existe uma grande probabilidade que esse alguém ainda não tenha em si o amor de Deus. Em outras palavras, para rasgar o verbo mesmo, se alguém tem amado o mundo, é porque ainda não se converteu, é porque ainda não foi transformado pela palavra de Deus e necessita de arrependimento, necessita crer no Senhor como seu Salvador, para ter esse rompimento com os valores mundanos, esse rompimento com esse sistema pecaminoso e de fato passar a ter uma vida com Deus. O amor ao mundo e o amor a Deus são duas coisas que não podem caminhar juntas. É impossível. Ou se ama a Deus, ou se ama o mundo e as coisas que há no mundo. Nesse caso, o amor de Deus não estará presente na vida dessa pessoa. No entanto, o mundo, enquanto sistema pecaminoso, tenta nos seduzir. Mas há, em segundo lugar, a palavra de Deus trazendo para nós a primeira razão, por que é que nós devemos olhar para este mandamento que diz não ameis o mundo. E a primeira razão
é por causa do conteúdo do mundo. Veja no versículo 16, parte A, a palavra de Deus trazendo para nós o conteúdo do mundo. Por que é que não se deve amar o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse é o conteúdo desse sistema pecaminoso. O comentarista bíblico Simon Kistemaker, ele diz o seguinte acerca dessas três expressões que a palavra de Deus usa. As duas primeiras categorias referem-se a desejos pecaminosos. A última, a soberba da vida, refere-se a um comportamento pecaminoso. As duas primeiras, as concupiscências, são pecados internos e ocultos. A última é um pecado externo e revelado. As primeiras referem-se à pessoa como indivíduo. A última, a pessoa em relação àqueles que estão ao seu redor. Falemos pormenorizadamente e rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, a palavra traz a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Toda sorte de desejos pecaminosos, provenientes de nossa própria cobiça, da nossa velha natureza. São vaidades, sentimentos, desejos internos latentes em nossa alma e que ainda não foram completamente extirpados e continuam ainda ativos na nossa vida, mas, de certa forma, refreados, mas que estão em total ação na vida dos ímpios. Para exemplificar melhor, são pensamentos, ações, palavras não santas, como, por exemplo, fornicação, adultério, incesto, sodomia, desejos não naturais, vícios, glutonaria, bebedice, motins, arruaças, farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal, pelos quais a alma é destruída e o corpo é desonrado. O grande problema, meus irmãos, da concupiscência da carne é que o pecado não está apenas do lado de fora, mas está sobretudo do lado de dentro do nosso coração, em nosso coração. Jesus disse que toda sorte de coisas ruins, toda sorte de pecados que contaminam o homem não vem de fora, mas vem de dentro, vem do seu próprio coração. Tiago vai perguntar de onde procedem as guerras que há entre vós, senão das cobiças que militam em vós. E o mundo, esse sistema pecaminoso, ele será a vitrine que busca satisfazer os desejos da carne. E eu fico pensando, meus irmãos, hoje pela manhã falamos acerca de uma vida de oração vigilante. E eu fico pensando, como tem estado a nossa vigilância? A vigilância da nossa vida, a vigilância das nossas paixões, a vigilância do nosso coração na presença de Deus. Temos nós vigiado, temos nós olhado e atentado para aquilo que a palavra de Deus tem trazido para o nosso coração? Ou temos nós nos esquecido de vigiarmos e temos inclinado nosso coração para este amor, o qual Deus odeia e a palavra do Senhor condena, dizendo: não ameis o mundo nem as coisas, as concupiscências que há no mundo. Mas não para por aí, além da concupiscência da carne, a palavra de Deus está nos trazendo acerca da concupiscência dos olhos. É toda espécie de desejos pecaminosos, despertados em nós por meio daquilo que os nossos olhos veem. São as tentações que nos atacam de fora para dentro. Há um comentarista chamado Lloyd John Ogilvie que diz o seguinte: a concupiscência dos olhos é a ostentação do espetáculo externo em nossa feira da vaidade. O mundo está aí, a vitrine das vaidades está sendo exposta bem diante dos nossos olhos, e nós, muitas vezes, ao olharmos, se nós não cuidarmos, podemos ser dominados pelos desejos dos nossos olhos, por aquilo que os nossos olhos enxergam e nós, muitas vezes, cobiçamos. O ponto central, e que a palavra de Deus deseja chamar a nossa atenção, é que nós, muitas vezes, tentamos preencher com pessoas, tentamos preencher com coisas e até mesmo com atividades. O vazio que somente Deus pode preencher na nossa alma. E o nome disso, meus irmãos, é idolatria. Nós precisamos abrir mão
se porventura temos incorrido nesse pecado, se porventura temos sido seduzidos por aquilo que os nossos olhos têm visto. Quando nós olhamos para toda a Escritura, encontramos exemplos inúmeros de pessoas, homens e mulheres, que cederam à tentação e caíram em pecado e desagradaram a Deus por causa dos seus olhos, daquilo que viram e desejaram. Se você olha, por exemplo, lá em Gênesis, a palavra diz que Eva olhou e ela viu que o fruto era agradável, e ela então pecou e desagradou a Deus. Se você olha para Ló, ele olhou para as campinas do Jordão e foi armar as suas tendas aos arredores de Sodoma. Se você olha para a mulher de Potifar, ela olhou para José e desejou deitar-se com ele. Se você olha para Acã olhou para a capa babilônica, isso despertou a sua cobiça e ele arruinou a sua vida e a sua família. Se você olha para Davi, ele olhou para Batseba e adulterou, desagradando a Deus, entregando-se à concupiscência dos seus olhos. Olharam e cobiçaram aquilo que viram. Em outras palavras, a palavra do Senhor está chamando a nossa atenção, está nos dizendo, a cada um de nós, cuidado com os seus olhos. O que é que você tem colocado os seus olhos? Para onde é que você tem olhado? Cuidado. Jesus, ele disse que se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Porque é melhor nós entrarmos na vida caolhos do que tendo os dois olhos perfeitos, sermos lançados no inferno. Mas a palavra prossegue dentro desse conteúdo, além de falar da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ela vai chamar a nossa atenção para um outro item desse conteúdo do mundo, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? A palavra grega para soberba aparece somente em 2 lugares. Tiago, capítulo 4, versículo 16, e nesse versículo 16. Essa palavra já foi usada na antiguidade para descrever os charlatães que faziam propaganda de produtos falsos. E qualquer semelhança com nossos dias não terá sido mera coincidência. A palavra foi usada para descrever o homem que atribui a si mesmo qualidades que ele diz ter e, na verdade, não as tem. Em outras palavras, esse é o pecado da ostentação. É alguém que se coloca diante de Deus como que confiante naquilo que ele é, naquilo que ele tem, dizendo, olha, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém porque eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Soberba da vida, a jactância, é a vanglória com coisas externas, como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuário. É a ostentação pretensiosa. É a ideia de gostar dos holofotes. É o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com uma vida luxuriosa. E a palavra do Senhor está dizendo que esse conteúdo que faz parte do mundo, faz parte desse sistema pecaminoso, é uma das razões pelas quais nós não devemos amar o mundo. Você se lembra daquela história que Jesus contou de um homem que os seus campos produziram abundantemente e ele pensou, o que é que eu vou fazer? Ele disse, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores e vou enchê-los, e depois eu vou me assentar e me regalar tranquilamente. É interessante que a história de Jesus termina com o Senhor dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A soberba da vida leva aquele que está passível dela, debaixo dela, a confiar em si mesmo, a depender de si mesmo, como se ele não precisasse de Deus. É achar que quem somos ou o que temos garante a nossa independência de Deus, quando a palavra do Senhor nos chama a sermos inteiramente dependentes do Pai. A procedência desse conteúdo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, diz a palavra no final do versículo 16, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ela é oriunda, ela é proveniente desse sistema pecaminoso.
E por ter esse conteúdo, nós somos ordenados pela palavra de Deus a não amarmos o mundo. Essa é a primeira razão. Mas em terceiro lugar, a segunda razão para não amarmos o mundo se encontra no versículo 17. Por que é que não devemos amar o mundo? A palavra do Senhor chama a nossa atenção. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. A palavra do Senhor chama a nossa atenção. Não devemos amar o mundo devido à sua transitoriedade. O mundo, esse sistema pecaminoso, carregado de concupiscências e soberba da vida, diz a palavra que ele é passageiro. Quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, perguntaram para o seu contador lá no cemitério: e aí, quanto é que o doutor Rockefeller deixou? E o contador respondeu de pronto: ele deixou tudo, não levou nem um centavo. Não importa qual seja o status que tenhamos sobre a face da terra, a palavra diz que tudo vai passar, o mundo e a sua concupiscência também. No entanto, a palavra prossegue dizendo: porém, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há aqui um contraste significativo que é estabelecido pelo apóstolo João. O mundo é passageiro, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. João faz o contraste entre dois tipos de vida. Uma vida vivida para a eternidade e outra para essa existência. E eu me pergunto, meus irmãos, qual vida você tem vivido? Qual vida nós temos vivido? Uma vida voltada para os valores eternos ou uma vida voltada para essa existência? Uma vida voltada para este mundo passageiro, para esse sistema pecaminoso e avesso ao padrão de Deus para nós. Uma pessoa mundana, uma pessoa que ama o mundo, vive para satisfazer os desejos pecaminosos da carne, mas um cristão vive para as alegrias do Espírito, vive para satisfazer os desejos do coração do Pai. A pessoa que se apega aos caminhos mundanos está se entregando, ou está entregando a sua vida ao que literalmente não tem futuro. O homem do mundo está condenado e desenganado à desilusão. Ele está se agarrando àquilo que ele não pode segurar. Há um missionário chamado Jim Elliot que disse o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Não é tolo quem entrega aquilo que não consegue reter, a sua vida, para depois receber algo que ele não pode perder, a vida eterna. E essa expressão de Jim Elliot é por demais significativa, porque ela é um sumário, ela é uma proposição do que ele foi em vida. Alguém que não amou o mundo e as suas concupiscências, mas fez a vontade do Senhor e por isso vai permanecer para sempre. Eu não sei se você conhece a história de Jim Elliot, mas Jim Elliot foi um missionário entre os Aucas, entre os povos do Equador, conhecidos como Ouarani, e esse missionário foi assassinado pelo povo a quem ele tentava evangelizar. Mas ele o fez, ele entregou a sua vida, porque ele sabia que não é tolo aquele que entrega o que não pode reter, para receber aquilo que não se pode perder. O que é que nós temos voltado a nossa atenção, a nossa vida e os nossos olhos? Aquilo que é transitório e passageiro, nós não podemos reter? Ou aquilo que é eterno e transcende esta vida e salta para a vida eterna, e está diretamente relacionada com a vontade de Deus? Warren Wiersbe, comentando acerca desse texto, ele diz que a vontade de Deus não é alguma coisa que devemos consultar esporadicamente, como se fosse uma enciclopédia. Ele diz que a vontade de Deus não é como um restaurante self-service,
em que você apanha o que gosta e deixa para lá o que não gosta. Isso faz coro com uma outra frase que eu lembrei agora, que fala que se você crê apenas naquilo que você gosta da Escritura, na verdade você não crê na Escritura, você crê em si mesmo. E isso vai passar, você vai se perder no meio de tudo isso. No entanto, precisamos buscar e experimentar toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Pois a palavra do Senhor diz que esta vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Concluindo, nessa séria advertência que o apóstolo João, inspirado por Deus, nos traz, falando-nos desse amor que Deus odeia, João não apenas apresenta um mandamento, como ele nos dá nesses versículos, nesses poucos versículos, razões extremamente significativas para tal ordenança. Diante dessa palavra, nós somos confrontados a revermos as nossas posturas e atitudes. Se porventura temos amado verdadeiramente a Deus, o nosso dever como cristãos, como filhos de Deus, é cuidar para que nós não caiamos no erro de nos deixar seduzir pelo amor ao mundo em meio aos seus apelos por demais sedutores. Se por acaso, ao confrontarmos o nosso coração diante dessa palavra, descobrimos diante de tudo isso, que as inclinações do nosso coração estão todos voltados para esse amor que Deus odeia, que nós nos arrependamos enquanto é tempo. Diante disso, a palavra nos chama a duas atitudes: renúncia e decisão. Renúncia de todo e qualquer tipo de amor mundano. Se porventura o Espírito Santo, usando esta palavra como ferramenta, desencavou no seu coração algum tipo de vaidade, status, materialismo, que você possa colocar isso no altar do Senhor, dizendo: eu renuncio, eu abro mão daquilo que desagrada ao Senhor e que me mostra como alguém que é um amante, alguém que ama o mundo e não ama a Deus. Que possamos renunciar, deixando-nos de nos importar com aquilo que o mundo se importa, para se importar com aquilo que de fato Cristo leva em consideração. Por fim, a última atitude, a atitude decisiva com relação a Deus. O fato de você estar indeciso ou esperando já significa que você decidiu alguma coisa, já assumiu uma posição. Não existe em cima do muro. Conta-se, e eu encerro com isso, que havia um grande muro separando dois grupos. De um lado estavam as pessoas tementes a Deus, os anjos de Deus, o próprio Deus, e do outro lado estava Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus e estão apaixonados, amando esse sistema pecaminoso chamado mundo. E em cima do muro havia um jovem indeciso. Um jovem que havia sido criado num lar cristão, conhecia os princípios de Deus, já havia ouvido acerca do Evangelho, mas que agora estava em dúvida se continuaria ou se começaria a servir a Deus, ou se deveria aproveitar um pouco mais os prazeres do mundo. O jovem indeciso observou que do grupo do lado de Deus, aqueles que estavam do lado de Deus chamavam, gritavam sem parar, dizendo: ei você! Desce do muro agora, vem para cá. Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. E essa situação foi continuando por muito tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando e dizendo para eu descer do muro, dizendo para eu vir para cá, e vocês não falam nada, por que vocês fazem isso? Por que é que o seu grupo não me chama e nem dizem nada para me convencer a descer do lado de vocês? Aquele jovem ficou extremamente surpreso ao ouvir Satanás lhe responder, dizendo: é porque o muro é meu. Você já escolheu, você já se decidiu, você já assumiu uma postura. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos chama
a renúncia e nos chama a uma atitude decisiva com relação a Deus. Renúncia e decisão são responsabilidades suas. No entanto, só podem ser realizadas por obra de Deus. Por isso, se a palavra de Deus descortinou o seu coração e abriu o seu entendimento para o fato, para a realidade que você tem vivido, amando ao mundo, que você possa se agarrar a esta palavra e clamar para que a misericórdia do Senhor se manifeste sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós sejamos colhidos, tratados pelo Senhor em toda a nossa vida. Amém. Vamos orar mais uma vez? Convido a todos a que nos coloquemos em pé.